Boa noite. Você acredita que o período que o time vai ficar junto fora do Rio para os jogos contra o Goiás, Palmeiras e Atlético pode ser positivo neste momento de alta pressão e questionamentos? Eu acho que é preciso vencer, né? É preciso, quando criar as oportunidades, colocar para dentro e fazer vitórias acontecerem. Sem isso, você pode ir para qualquer lugar, para Marte, para Goiânia, para Brasília, para ficar no Rio. Sem as vitórias, não tem como as coisas se ajustarem. Elas só se ajustam com vitórias. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Ceni, desde que você chegou, o Flamengo coleciona 2 eliminações, uma na Libertadores e na Copa do Brasil. A briga pelo título do Campeonato Brasileiro fica mais difícil a cada jogo que passa. Você ainda se sente confortável para continuar como técnico do Flamengo? Olha, confortável acho que ninguém se encontra nesse momento aqui. Nem eu, nem os jogadores, direção, né? Eu me sinto capacitado para trabalhar no Flamengo. Agora, confesso a você que eu não consegui até agora os resultados que a gente gostaria. Sobre eliminações, o primeiro jogo eu fiz questão de vir aqui, sair de madrugada para chegar aqui para dar um treino para o jogo contra o São Paulo. Já na Libertadores, com 10, 12 dias de treinamento, né? Nós poderíamos ter tido uma melhor sorte contra o Racing, aí foi uma pena. E no Brasileiro, nessas 2 últimas rodadas, realmente a gente, por mais que tenha criado controle de jogo, essas coisas, mas não conseguimos realizar. Confortável, eu acho que nenhum flamenguista, ninguém que trabalha no Flamengo estaria numa situação como essa, vendo a liderança, né, ser possível de alcançar. 2 rodadas onde o líder não marca pontos e você também cede a essa chance de você conseguir chegar próximo da liderança. Então, não é confortável para ninguém. Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto 94 FM. Como lidar com o desgaste provocado pelos resultados adversos e a queda da moral do time? Essa é a parte mais difícil, sem dúvida nenhuma. Eu prefiro descansar uma noite, pensar, para recomeçar amanhã novamente, pensar. Mas é a parte mais difícil. Eu acho que os jogadores, eles se cobram. Nós temos que tentar cada vez mais competir mais, porque o talento existe, mas nós temos que botar isso em prática junto com o poder de competição. Se a gente compete mais, como a gente compete nos treinamentos e tudo, eu acho que nós teríamos mais chances de chegar às vitórias. Temos que produzir mais. Eu, como treinador, tenho que encontrar soluções e todos os atletas também temos que competir cada vez mais. João Pedro Granete, coluna do Fla. O Flamengo só volta a jogar na segunda-feira contra o Goiás. Sim. Tendo assim exatos 7 dias livres. Nesse tempo, qual o principal ponto que você pretende trabalhar com a equipe? Eu acho que tentar ser tão competitivo no treino como no jogo, como é no treino. Nós vamos ter, acho que o Gerson de ausência, se eu não me engano, né? Tomou o 3º cartão. Nós temos que encontrar primeiro um homem para fazer substituí-lo e resgatar a parte anímica, acho que a parte moral do time que cai bastante com 2 derrotas jogando dentro do Maracanã. Rafael Melo, Rádio Onda Mix. Rogério, seus treinamentos são muito elogiados pelos jogadores e por alguns dirigentes do clube. Por que o time não consegue colocar as atividades realizadas durante a semana em prática nos jogos? Olha, meus treinamentos são bons mesmo, sabia? Eu fui estudar muito para poder colocar em prática isso no dia a dia, porque trabalhar com gente de alto nível é difícil. Você sempre, logicamente, as pessoas querem entender o porquê, não é? Elas estão fazendo, elas querem saber para que serve, você sempre explica e tudo, e tenta criar novas atividades todos os dias para que exista motivação, né? Então, assim, eu não sei, talvez a maior culpa realmente seja minha por não conseguir fazer com que o time execute dentro de campo tudo que executa, e eu posso garantir para vocês que executa dentro do campo de treinamento no dia a dia, a seriedade com que eles trabalham. Aí eu prefiro assumir para mim essa responsabilidade, porque eu não teria outra resposta para te dar. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Depois das derrotas para o Fluminense e hoje contra o Ceará, houve conversa com alguém da diretoria, com garantia e respaldo para a sequência do trabalho, independentemente de resultado? No futebol não existe garantia. É a única garantia que eu te dou. É que no futebol não existe garantias. Você tem que conquistar a garantia com resultados dentro de campo. Até agora os resultados são poucos, são frágeis, são ruins
perto do que esse time pode produzir. Então, no futebol não existe garantias e a direção ela é soberana. Ela tem total direito de tomar qualquer decisão. Eu acho que o desempenho, como treinamento, como trabalho diário, é muito bom. Como resultado, ele deixa a desejar. Gilmar Machado, Opinião Play. Os 2 últimos adversários do Flamengo conseguiram suas vitórias fazendo um jogo de muita organização tática, empenho e, é claro, aproveitando as poucas chances que tiveram. Pela qualidade dos jogos, se esperava que o Flamengo conseguisse alternativas para as armadilhas do jogo. Era o que acontecia com o Flamengo da temporada 2019. Todavia, este ano tudo parece mais previsível. Por que a equipe do Flamengo perdeu a capacidade de transformar performance em resultado? Olha, os times adversários aproveitam as poucas oportunidades que têm e convertem em gol. Significa que a gente tem mais oportunidades que o adversário, né? O que a gente tenta é justamente isso, ter controle do jogo e mais oportunidades que o adversário. Ela entrar ou não, é mais difícil de você responder o fator principal por ela entrar ou não. Agora, como até a pergunta foi, agora, o time é um time organizado, é um time que cria, joga contra equipes em linha baixa, que defende muito próximo à área, né? É sempre mais difícil você criar dessa maneira. Eu acho que em 2019 tudo, né, convergiu para que as coisas acontecessem, a própria presença do público convergiu para isso. E o que eu posso dizer para você é que o trabalho que a gente faz é o melhor possível, as alternativas, até hoje, arriscar mais, por exemplo, colocar um ponta, um jogador de frente, um atacante no lado para tentar a jogada pelos flancos também, trocado de colocar um lateral mais descansado, que foi o René, para tentar chegar no fundo e conseguir criar as triangulações pelos lados. Mas, infelizmente, ela não vem dando certo. A responsabilidade é toda minha nesse sentido. Bruno Cortes, Grupo Globo. Rogério, quão abalado está o time com esse momento ruim? A gente não vê os jogadores se falando muito em campo. O time parece em silêncio. Hoje sim. Primeiro tempo muito ruim e o silêncio talvez foi o que eu mais pedi, que você não ouvia, né? O estádio logicamente vazio. Não via a voz dos jogadores. Eu acho que no segundo tempo o time teve atitude, ele reagiu, foi para cima o tempo todo do Ceará. Infelizmente o gol não saiu, as oportunidades apareceram, o gol não saiu. Mas o primeiro tempo realmente um time muito calado dentro do campo. Última pergunta, Edson Marques, Rádio Esporte Metropolitano. Boa noite, Rogério. Alguns técnicos têm êxito em times que geralmente apresentam um bom futebol no esquema reativo. Entretanto, quando são contratados para atuar em equipes que buscam a vitória, jogo após jogo, demonstram muita dificuldade para desenvolver o trabalho. Exemplos, Thiago Nunes, Atlético Paranaense, né, e Jair Ventura, Botafogo. Professor, você também tem sentido essa dificuldade de adaptação ao sair do Fortaleza para trabalhar em um clube que tem como lema vencer, vencer, vencer? A minha carreira também tem como lema vencer, vencer, vencer. E eu trabalhei como atleta há 25 anos num clube que pensava exatamente como esse clube pensa, que é de vencer. Então, não tenho dificuldade nenhuma com isso. Logicamente que cada clube em seu campeonato tem seu protagonismo. Se você deve se referir ao Fortaleza, de eu ter passado pelo Fortaleza antes de estar aqui, né? O Fortaleza também tem seu protagonismo em competições que disputa. Para mim, hoje o Ceará foi reativo e conseguiu vencer o jogo. Nós propusemos o jogo, tivemos oportunidades, não conseguimos concluir em gol. Se não existisse as oportunidades de gol, acho que daí seria complexo. Quando você consegue criar, você não foi efetivo, mas você conseguiu colocar situações de jogo que você desejava. Como um todo, o primeiro tempo eu acho que foi muito abaixo de todos os demais. O segundo tempo, uma reação boa. Se tivesse talvez jogado os 2 tempos com a postura do segundo tempo, a gente teria conseguido um resultado melhor. Muito obrigada, Rogério. E assim a gente encerra aqui a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. E eu também me despeço aqui diretamente do Maracanã. Um abraço, Emerson, Raul, Jorge Eduardo, a Tirson Smigol. Um abraço para a nação rubro-negra. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Luana Trindade, com a coletiva do técnico Rogério.